Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês o livro Riacho Doce, de José Lins do Rego. José Lins do Rego, ele nasceu em Paraíba no ano de 1901 e faleceu em 1957. Ele faleceu muito jovem, né, com 56 anos, mas ele deixou um legado muito grande, uma obra bastante vasta. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras, ele foi advogado e ele também trabalhou no funcionalismo público também. Muitas obras desse autor já foram adaptadas ao cinema, ao teatro, e esse daqui é um dos casos, né? Já foi adaptado para a minissérie da Rede Globo, com o mesmo nome, Riacho Doce. Também você encontra esse livro, uma adaptação livre, nos cinemas. Tem um filme chamado Bela Dona, que inclusive é o Eduardo Moscovis que faz o personagem principal. Nesse livro aqui, pessoal, eu encontrei muitas semelhanças, salvo algumas exceções, com outras obras. Trata-se de uma obra fictícia, uma obra contemporânea, vamos dizer assim, mas ele se inspira muito, eu acho, né? Ele se inspira muito em obras já muito conhecidas do público em geral. Grandes obras, grandes mestres da literatura, como Tolstói, Lev Tolstói, como essa de Queiroz e como Gustave Flaubert. O Primo Basílio, essa de Queiroz, Madame Bovary de Flaubert e Ana Karenina de Tolstói, tem o cerne, o âmago dessa história aqui, que são histórias muito semelhantes de um triângulo amoroso fatídico, eu diria assim, não querendo dar spoiler aqui, né? Mas todos que conhecem essas três obras, o Primo Basílio, Madame Bovary e Ana Karenina, sabem mais ou menos o que eu quero dizer com relação a esse livro. Trata-se de uma história de um triângulo amoroso entre Edna. Isso que eu não entendo. No início do livro, o nome de Edna seria Eduarda, que ela é uma sueca, nasceu num lugar muito gelado, né, lá na Suécia, de uma família bastante pobre, uma família de vida agrária. Ela cuidava de porcos, de gado, essas coisas, né? Então, ela, no início do livro, conta muito esse início da vida dela lá na Suécia. E ela sempre foi aquele espírito de rebeldia, aquele espírito de uma mulher que não gostava daquele futuro impresso na vida dela. Ela não queria viver no meio agrário, não queria aquela vida gelada da Suécia. Então, a vida inteira dela, desde menina, foi de um espírito bastante determinado e bastante rebelde. Até suicídio ela tentou cometer na história. Então, a história gira em torno da vida da Edna. O início da vida dela até quando ela chega ao Brasil. Então, ela morou muito tempo na Suécia e lá conheceu Carlos. E antes disso, ela já vivia uma vida de bastante reclusão e bastante submissão a uma avó. A avó dela, a avó Elba, era a matriarca da família. Ela vivia com os pais e dois irmãos, a irmã chamada Sigrid e o irmão chamado Guilherme, os pais e essa avó chamada Elba. E essa Elba faz um paralelo muito grande com a avó Aninha, que ela se depara quando vem para o Brasil. Então, assim, esse espírito de rebeldia dela quase leva ela à morte, que ela tentou suicídio logo no início do livro. Eu não vou contar mais sobre isso, eu quero que vocês leiam e vocês tirem suas próprias conclusões. Então, eu acho que para fugir dessa vida monótona, rotineira, rural, agrária, vivendo entre porcos, aquela coisa toda, ela se casa com Carlos. Carlos é um engenheiro católico, a família dela é uma família protestante, né? Eles não são do catolicismo. Então, inclusive, a avó Elba critica muito essa união da Edna, que chamava-se Eduarda, né?
e Carlos, por eles serem de religiões diferentes. Eu tenho até uma certa visão aqui de preconceito. E esse preconceito é muito grande também quando ela vem ao Brasil, que tem uma série de palavras politicamente incorretas, mas assim, faz parte. O livro é de uma certa... essa minha é a 13ª edição, da editora José Olímpio, né? Mas é um livro que foi escrito há bastante tempo, então tem uma série de coisas ainda politicamente incorretas, principalmente em termos de racismo e tudo mais, né? Mas faz parte do livro, faz parte de uma obra muito importante para a nossa literatura, e a gente tem que entender, né, que nem sempre o politicamente incorreto era politicamente incorreto agora, era incorreto há anos atrás, né, há um tempo atrás, né, um tempo atrás. Então, Riacho Doce foi publicado em 1939. Essa obra, além de outras que muito conhecidas do Zé Lins do Rego, estão Menino de Engenho, né? Fogo Morto também é muito conhecida dele. Enfim, são obras muito bonitas e merecem ser apreciadas por nós leitores que gostamos de clássicos, né? Esse livro eu comprei pelo um sebo e veio com o nome do antigo dono. Eu também não gosto disso, não gosto muito de comprar em sebos por causa disso, porque vem com nomes de antigos donos. Eu acho que livros, eles não têm donos. Eu acho que até o próprio autor, ele deixa de ser dono do livro quando ele joga ele para o público, entendeu? Então ele começa a ser um ser vivente. E o livro, eu não acho que deveria colocar nomes nele. Eu acho que ele é um ser da humanidade, ele é um ser vivo, né? Enfim, é a minha opinião. Esse livro em si, ele tem uma crônica de Carlos Drummond de Andrade e tem estudos de Antônio Carlos Vilaça e Mário de Andrade, logo no início. Então, é um clássico isso aqui, né? Eu gosto muito desse livro. Voltando ao assunto da Edna, que nem eu falei, é um triângulo amoroso, coisa que a gente já viu em alguns outros clássicos, e ela se apaixona aqui quando chega ao Brasil. Funciona assim, quando ela se casa com o Carlos, ele é um engenheiro, então ele vem para o Brasil para trabalhar numa exploração de petróleo em Alagoas, olha só, que coisa mais louca. Então, em Alagoas, ele começa a trabalhar em perfuração de petróleo, em numa cidade praieira chamada Riacho Doce. Então, tem muitos caiçaras, tem um pessoal muito simples, pessoal que gosta de folia de reis, sabe? Muita coisa disso é tratada aqui. E a Edna simplesmente se apaixona pelo esse calor, por esse clima tropical. Então, eu acho que ela tem aquele espírito tropical, sabe? Aquela pessoa de sangue latino, apesar dela ser sueca, ela ser da origem nórdica, daquela origem gelada lá do continente do hemisfério norte, né? Continente gelado lá em cima. Então, eu sinto ela muito tropical aqui, mas é mais para dar aquele fogo, para dar aquele ar de calor, né, que a Edna passa para nós aqui, como se ela fosse uma pessoa realmente viva nos trópicos, viva aqui no território nordestino, né, que tudo acontece aqui. Metade do livro em si acontece aqui no território do Nordeste, mais basicamente em Alagoas. Ela não sai de Alagoas, né? Então, o livro todo, metade do livro se passa em Alagoas e a outra metade se passa na terra onde ela nasceu, que é a Suécia. Esse livro tem 3 partes. São divididas em 3 partes, cada uma tem o seu enlevo, a sua característica. A parte que eu mais gostei realmente foi a parte do No, que é onde ela conhece o No aqui no Brasil já. Deixa eu achar aqui as partes. Então, como eu disse, ela quando chega ao Brasil, ela se apaixona pela terra, se apaixona por esse rapaz praieiro chamado No.
um cara que é lindo, assim, pelo que ela diz, né, pela visão dela, um homem de cabelos negros, de olhos escuros, da pele queimada pelo sol, daquele calor de um homem jovem, de um espírito livre, de vida boêmia, eu vou dizer assim. Ele já andou de navio pelos continentes, então é uma pessoa que sabe conversar com ela, uma pessoa que realmente ela se apaixona. E eu acho muito interessante isso aqui, porque esse livro é a segunda vez que eu leio. A primeira vez que eu li, eu não entendi direito a nuance dessa visão, vamos dizer assim, revolucionária dela, dessa visão revoltada do que a vida impôs para ela. Então, eu acho assim que toda essa vontade de viver, ela queria fazer isso com o casamento, ela queria sair daquela vida de cuidar de porcos, daquela vida rural que ela tinha. Então o único jeito que ela achou foi se casar com o Carlos. A princípio eu pensei que ela amava o Carlos, mas quando ela chegou ao Brasil, minha visão foi outra. Ela amava a liberdade. O Carlos foi apenas um passaporte que ela teve para tentar fugir daquela vida que ela vivia lá com a família dela na Suécia. Portanto, esse livro tem 3 partes. A primeira parte chama-se Esther, que foi uma professora muito importante dela, da Edna. Essa Esther, eu quase senti eu pensei que fosse quase uma coisa meio homoafetiva que ela sentia pela professora, mas também não. A Esther, ela simbolizou para Edna uma mulher assim à frente do tempo dela, uma mulher que tinha vontades próprias, uma mulher que era decidida, uma mulher que tinha um emprego, uma mulher que amou, uma mulher que se casou, que veio morar na Argentina. Então a Edna, ela se espelhou muito na Esther. Então, a parte 1 desse livro se chama Esther. A parte 2 se chama Riacho Doce. Foi quando ela se casou e veio ao Brasil com o marido para essa perfuração de petróleo em Alagoas, né? Muito engraçado isso. E a parte 3 chama-se No, No é o rapaz que ela se apaixona aqui no Brasil. Então, tem também um paralelo da avó dela, da Elba, com a avó do No, que é a Aninha. A Aninha também rouba a cena nesse livro. A Aninha é aquela senhora bem velha que ela faz todos os rituais ali da região. Ela faz aquelas rezas para as crianças não ficarem doentes. Ela faz aquelas magias, assim, ela reza. Então, o No tem o corpo fechado pela avó Aninha, para que ele não se apaixone por ninguém. Mas chega um momento que o No cai de amores pela loira, pela deusa loira, que é representada pela Edna. E nessa história toda tem o marido Carlos, que sofre muito com toda essa situação, que ele termina descobrindo essa paixão da Edna pelo No. E todo o livro, até o final do livro, esse constante desespero dos amantes, né? Da Edna está presa a um casamento que provavelmente foi sem amor, foi só para se libertar daquela vida medíocre, como ela diz que ela tinha lá na Suécia. E o No preso à avó Aninha, que a avó Aninha fechou o corpo do No para que ele não se apaixonasse por ninguém, que ele fosse uma pessoa livre, um homem fechado para o amor. Eu, tecnicamente, não entendi bem o porquê que a avó Aninha queria tanto que o No ficasse isento de amar, né? Ele teve umas paixões também na infância, mas ele não se apaixonava, ele apenas se aproveitava, vamos dizer, do amor das meninas que ele conhecia, principalmente também das mulheres que ele conheceu quando ele teve uma época da vida dele que ele pegou um navio e foi viajar o mundo, né? Foi viajar o mundo e ele conheceu várias mulheres e nenhuma delas ele se apaixonou. Foi se apaixonar justamente pela Edna, que era casada com o Carlos. Escuta só.
Então, esse livro realmente me faz lembrar muito as obras que eu acabei de falar no início do vídeo, que é o Primo Basílio, né, de Eça de Queiroz. Então, é tudo voltado para um adultério, é tudo voltado para mulheres que não estão satisfeitas com a vida de casado, com a vida que levava antes de ser casadas e que se casaram para fugir daquilo e ficaram presas em uma vida pior ainda quando eram solteiras, né? Então, Ana Karenina, Madame Bovary, o Primo Basílio e agora Riacho Doce, são as obras assim que focam o triângulo amoroso e às vezes até trágico. Não sei não vou falar se o final desse é trágico, mas, assim, é uma coisa para se pensar. Como que as mulheres conseguiam, assim, se libertar de uma coisa e se prenderem a outra, às vezes até pior, das primeiras amarras que elas tinham na vida, né? Então, é um clássico. Riacho Doce. Eu acho, assim, que as adaptações que tiveram para o cinema, teatro e novelas, enfim, minisséries, não chegam aos pés do livro. O livro é muito intenso. Como que um homem, né, um homem já maduro, entra assim no espírito de uma mulher, né? Eu acho muito interessante essa imersão que os autores têm para viver a vida de uma pessoa extremamente oposta a ele, né? Porque até onde eu sei, José Lins do Rego era uma pessoa assim, literata, um homem advogado, então imergia assim, eu acho que ele bebeu muito dessa fonte, desses clássicos que eu falei para escrever Riacho Doce, uma obra. Eu indico para vocês. Vocês já leram? Escrevam para mim, inscrevam-se no canal, dê seu joinha, comentem se você leu o livro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena resenha. E se você leu, escreva para mim, tá bom? E se você não leu também, dê sua opinião. Você já leu alguma coisa de José Lins do Rego? É clássico. Esse homem tem várias obras muito interessantes. Mas para o futuro eu vou resenhar mais livros que eu tenho deles, tá bom? Um beijo, tudo de bom e espero que vocês participem do canal, tá? Tchau!